Olá, muito boa noite, bem-vindos ao nosso Rhino Experience Day. Então, hoje é o primeiro dia, o dia da nossa avaliação pré-operatória, o que é muito importante, né? Como conversar com o paciente, como explicar para ele sobre as expectativas em relação aos resultados, explicar sobre as possibilidades, as vantagens e desvantagens de cada procedimento. Existe muita dúvida, né, entre a questão da diferença de rinoplastia e rinomodelação estruturada. Então isso é a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, que é importante que todos vocês possam explicar no dia a dia do consultório, explicar para o paciente que nenhuma cirurgia é 100% perfeita, que nenhuma cirurgia é 100% garantia de resultado, que pode acontecer retoques, e para o paciente entender muito bem o que está sendo feito, né, dentro do procedimento. Então, a primeira coisa é que as técnicas cirúrgicas, né, a gente tem basicamente no nariz, a gente tem 3 regiões que a gente vai mexer, né? Região do dorso, região da largura e a ponta, que é o mais difícil. Então, a gente tem que observar primeiro no paciente, né, a altura do dorso, observar a largura do nariz, perguntar para ele se incomoda e reforçar isso para o próprio paciente, também para ele saber, né, quais são as áreas que vão ser trabalhadas. E sempre lembrar que a parte da ponta é sempre a região mais difícil, é a região aonde que precisa de uma estruturação, é aquilo que eu explico, né, como se fosse o teto de uma casa, né, e a gente tem um teto assim, a gente vai fazer o teto ficar mais levantado, mais em pé, mais projetado, né, para definir mais, como se fosse um telhado de uma casa aqui no Brasil, a gente vai deixar o telhado da casa como se fosse lá na Suíça. E se o pé direito, né, se a pilastra que segura esse telhado, né, ele é mais baixo e a gente precisa levantar ele, quer dizer que a gente vai ter que colocar, então, os enxertos, né? E os enxertos, eles podem ser utilizados, enxertos de septo nasal, que é o principal para a estruturação, pode ser usado enxerto de cartilagem de costela e também existe a possibilidade de utilizarmos um enxerto de fora do corpo, o enxerto de Porex, que já é um material, inclusive, muito caro, né? R$4.000 uma plaquinha de Porex, e esse Porex a gente consegue utilizar em mais de um paciente, a gente corta e esteriliza ele, né? Ele já vem pronto para isso, para ser esterilizado. Então a gente corta esse Porex e esteriliza ele e deixa ele separadinho, né? Já nos pedaços certos para a gente poder utilizar no paciente e a gente vai moldar esse Porex conforme a necessidade. Todo procedimento tem a sua vantagem e desvantagem. A grande vantagem da gente utilizar o Porex é que a gente consegue fazer o procedimento de forma menos invasiva, sem ter que tirar o septo. Porque quando a gente vai mexer no septo, quando a gente vai tirar o septo do paciente, esse procedimento ele fica um pouco mais incomodativo, aumenta a chance de sangramento. Então, de um modo geral, a gente precisa fazer esse procedimento num bloco cirúrgico com anestesista. Então, isso aumenta nos custos, aumenta nos riscos, obviamente. A gente fazendo o procedimento como a gente vai fazer nesses dias, a gente faz ele com menos riscos, de forma menos invasiva, sem mexer no septo e conseguindo um resultado muito satisfatório. A desvantagem, como eu falei, nada são 100% flores, né? Se fosse tudo perfeito, só existisse vantagem, estava tudo muito fácil, né? Mas então, a desvantagem do Porex é que ele é um material de fora do corpo. Então, você não vê, né, as pessoas colocando prótese de silicone? Não é muito normal colocar prótese de silicone? Né? Qual mulher que nunca colocou uma, né, que nunca viu, né, alguém que já colocou uma prótese de silicone? Então, é um procedimento extremamente seguro. O Porex também é extremamente seguro, mas da mesma forma, como a prótese de mama, pode precisar de mexer, pode precisar de tirar,
pode dar uma infecção, né? Então, se acontecer isso, a gente tem que tirar e colocar a cartilagem do septo. Então, primeira coisa, o paciente ele tem que estar ciente disso, né? Cirurgia não é simples, né? Quem dera fosse uma coisa matemática, né? Só desse coisa certa. Todo mundo vê aí na rede social paciente que fez cirurgia, que deu complicação, que não ficou satisfeito. Por isso a importância de procurar um médico que você confie, que você vê o trabalho, né? Que você segue na rede social, que o paciente segue na rede social e sempre conscientizar o paciente em relação a isso. Você precisa ser extremamente claro e transparente com o seu paciente. É isso que vai te dar autoridade e isso que vai te dar respaldo e tranquilidade na hora de, eventualmente, que precise, né, de fazer alguma reabordagem, um retoque, alguma coisa assim. Então, isso é a primeira dica, o primeiro segredo que eu dou para vocês, né? Queria mais uma vez desejar as boas-vindas. A gente separou 5 casos, né, muito legais para vocês. Eu queria dizer que a gente tem, então, amanhã, né, no dia 11, né, 2 cirurgias e no dia 12 a gente tem mais 3 cirurgias. Hoje, a gente conseguiu, teve um dos pacientes, né, que vem de fora e ele não conseguiu chegar aqui hoje. Então, a gente vai avaliar 4 pacientes, 2 de amanhã e 2 de depois de amanhã, do dia 12, né? Então, amanhã, quarta-feira e mais 2 pacientes na quinta. Então, vamos lá. O Rhino Experience Day, né, a gente tem aqui, assistindo às nossas aulas, né, estão aqui todos os nossos alunos que já são alunos do curso online e da mentoria. Então, esses alunos, eles já temos mais de 150 alunos, né, que fazem parte já desse nosso acompanhamento anual, né, o nosso curso que está dentro do Hotmart, ele vai englobar toda a parte teórica, né? Tem muita gente que quer chegar na cirurgia e aprender só de orelhada. Fala assim, não, doutor, eu quero ir para a cirurgia, eu quero ir fazer a parte presencial, a mentoria presencial, né? E a pessoa já quer ir lá e fazer. Gente, mas não tem como você, né, fazer a parte presencial sem você entender a teoria. Se você já viu a grossura dos livros de rinoplastia, né? São vários edições, né? Vários volumes, né, de livros dessa grossura aqui, livros do Toriumi, livros do Rod Rodkins, né, dos congressos de Dallas. Então você tem muita teoria por trás do que a gente está fazendo, né? Então às vezes parece uma coisa simples, mas não é. Você precisa entender os conceitos de estrute columelar, de extensor septal, de spreader grafts. Você precisa entender os conceitos de válvula nasal interna, válvula nasal externa e a anatomia, né, gente? É imprescindível saber a anatomia, você precisa saber qual que é a vascularização do nariz, de onde que sai as artérias que vão vascularizar o nariz, né? Ramo de quem que é a artéria angular, para onde que ela vai se tornar a artéria dorsal do nariz. Você precisa saber a inervação para você poder fazer o bloqueio, os nervos supratrocleares, né, os nervos infraorbitais. Você precisa saber a vascularização e inervação do septo. Você precisa saber as cartilagens, a parte óssea. Você precisa saber que o nariz ele é dividido, né, na sua parte óssea, que a giba, que o dorso, ele é dividido em dorso ósseo, dorso cartilaginoso, giba óssea, giba cartilaginosa. E que não adianta você vir e simplesmente fazer uma limagem óssea, como eu já vi muitos colegas fazendo, porque vai ficar giba residual. Então você precisa saber retirar a giba cartilaginosa também. E aí a outra dúvida que muita gente tem, rino aberta, rino fechada. Gente, aberto ou fechado é via de acesso. E vocês precisam entender isso, né? Vocês precisam entender que independente, né, de você fazer ela de forma aberta ou de forma fechada, você vai precisar de entender toda a anatomia, né? Tem gente que fala assim, eu quero aprender a técnica fechada. Não existe aprender a técnica fechada. Você fazer a estruturação do nariz, a definição de ponta, a raspagem do dorso, a remoção da giba cartilaginosa, seja ela de forma aberta ou de forma fechada, você tem que saber do mesmo jeito a anatomia. Fazer isso de forma fechada é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Então a gente deixa muitas vezes para fazer uma abordagem totalmente fechada quando você só tem que fazer uma raspagem óssea, uma limagem óssea, uma remoção de giba cartilaginosa. Então
quando você vai fazer a definição de ponta, que você vai colocar um strut, né, vai colocar um extensor septal, vai colocar os alarrins articulados, é mais trabalhoso, é mais difícil? Dá para fazer? Dá para fazer. Eu tive um preceptor da cirurgia plástica que era uma das maiores referências, né, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em rinoplastia fechada. Ele fazia tudo isso fechado, Dr. Carlos Inácio, né? Só que ele gastava 7, 8, 9 horas de cirurgia. Eu já presenciei uma cirurgia dele secundária que ele gastou 11 horas fazendo o procedimento. Porque tudo que ele faz, né, ele faz de forma fechada. Então isso se torna muito mais difícil, muito mais trabalhoso de fazer. Tanto é que, hoje em dia, nenhum cirurgião faz as estruturações de ponta de forma fechada. A gente só faz totalmente fechado quando a gente não vai mexer na ponta. Então vocês precisam entender esse conceito porque é uma dúvida muito comum entre os colegas, tá certo? E o objetivo aqui de vocês verem, acompanharem as cirurgias é muito mais, né, do que você aprender a técnica, é aprender também a anatomia, né? Porque muitos aqui ainda estão começando nesse processo. Muitas pessoas perguntam também: ah, doutor, mas eu sou cirurgião dentista, eu posso fazer os procedimentos? Pode fazer. O cirurgião dentista ele está apto a fazer todos os tipos de procedimento de cabeça e pescoço. Isso já está muito bem estabelecido. A gente vem conseguindo, junto da nossa associação, diversas decisões dos desembargadores. O que a gente precisa aperfeiçoar agora é o conhecimento, o aprendizado. Os cirurgiões plásticos médicos da SBCP, que foi aonde eu formei, eles já estão há mais de 50, 60 anos aprendendo cirurgias de nariz, aprendendo os conceitos de estruturação. E essa informação, esse conhecimento, ele só está chegando para os cirurgiões dentistas agora. Os cirurgiões dentistas já fazem cirurgias altamente complexas, traumas de face, fratura de mandíbula, de maxila. O cirurgião dentista ele pode submeter o paciente à anestesia geral. Então, já fazem procedimentos altamente complexos, só que começaram a se enveredar para essa parte de estética, principalmente depois que começaram a receber pacientes, né, dentro dos consultórios de harmonização orofacial, que eles começaram a pedir para poder fazer os procedimentos. E, gente, isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o cirurgião dentista, que vai conseguir ter uma rentabilidade melhor com as cirurgias estéticas, e é por isso que você está aqui, para poder aprender, e isso é maravilhoso para os pacientes também, porque a gente está falando de mais 550 mil profissionais bem treinados, bem capacitados, aptos a fazerem essa cirurgia, o que vai fazer com que os custos do procedimento vão reduzir, né? Hoje, para você fazer uma cirurgia plástica, normalmente em torno de 15, 20 mil reais, né? Quem hoje tem condição financeira para fazer essas cirurgias? Então, é pouca gente. Então, nós precisamos dar mais acessibilidade, tornar os procedimentos mais acessíveis, sem perder em qualidade e, principalmente, sem perder em segurança. Então, é por isso que a gente faz os procedimentos da forma mais segura que tem, e amanhã eu vou mostrar tudo isso para vocês, quais os padrões de segurança que tem que ter, monitorização, né, frequência cardíaca, eu peço todos os exames pré-operatórios do paciente, risco cirúrgico, eletro, tá certo? Existem todos os medicamentos de antibiótico que tem que tomar antes, no pré e no pós-operatório. Então, tudo isso é muito importante para você. Bom, e então, amanhã, quem comprou o dia de participação no Rhino Experience Day, amanhã vai ter a oportunidade de ver 2 cirurgias. E no dia 12, que é depois de amanhã, as outras 3 cirurgias vão ser cirurgias, a gente já vai avaliar 2 pacientes aqui hoje, mas vão ser cirurgias que vão ser transmitidas exclusivamente para quem já tem o nosso curso online, que é de acompanhamento de 1 ano. No curso online, como eu falei, a gente tem a parte toda de anatomia, a gente tem a parte toda de teoria, a gente tem a parte também, né, da abordagem interna, abordagem externa, osteotomia, todos os conceitos, e tudo isso mostrando detalhes, mostrando, né, as cartilagens com imagens de alta definição, né, mostrando as técnicas cirúrgicas. A gente tem cirurgias na íntegra, a gente faz um acompanhamento. Todos vocês que participam do curso online têm 100% de acesso a mim, tem o meu WhatsApp. Então você está com um paciente lá, eu preciso, doutor, o que eu faço com esse paciente? Tem indicação de colocar strut? Tem indicação de mexer no dorso? Você me manda um WhatsApp que eu te respondo. A gente faz encontros todos os meses. Então a gente já está com a turma em acompanhamento
todos os meses a gente faz encontros, né? O encontro desse mês, né, é justamente essas cirurgias ao vivo exclusivas, né? Os encontros de outras oportunidades foram discussões de casos clínicos, discussões de intercorrências. Eu estou sempre, né, discutindo os casos no grupo que a gente tem, né, somente dos nossos alunos. E olha, somente, né, nessa oportunidade agora, no Rhino Experience Day, né, a gente vai disponibilizar o Edras aí, que, né, todos aí têm o contato, a grande maioria, né, senão a gente vai disponibilizar o link com 20% de desconto. Mas é só para quem estiver realmente participando do Rhino Experience Day, que tem essa oportunidade de adquirir o curso com 20% de desconto. E também, para aqueles que acompanharem amanhã a cirurgia ao vivo, a gente quer que vocês realmente se programem, né, mudem a agenda, né, mesmo que seja ali 20 minutos, né, não precisa assistir a cirurgia. As cirurgias, né, de amanhã não são cirurgias muito demoradas, mas então assim, você tenta se programar na parte da manhã. A gente deve começar por volta de 8h30, mais ou menos, tá certo? A transmissão começa às 8, mas assim, por volta de 8h30 mesmo, até preparar tudo, a gente vai começar a cirurgia, né? E a gente quer que vocês estejam presentes, ao vivo, interagindo, fazendo perguntas, porque isso é muito importante, né? A gente quer essa interação, porque se fosse somente para ver a cirurgia, a gente gravava e deixava disponibilizado, né? Mas não tem como. Então muita gente falou assim, a questão do horário de manhã. Gente, não tem como. Você precisa se programar, você precisa parar o que você está fazendo, o seu trabalho, para poder estudar, para poder aprender, para poder adquirir conhecimento, né? Eu fui para Dallas, fui para Bergamo, na Itália, né? Fui acompanhar o Dr. Frederico Ken, assisti vários, né, cursos online do Guilherme Scheibel. Eu parei o que eu estava fazendo, eu parei o meu tempo, eu parei o meu trabalho para poder aprender. Se você não se programar, não parar o que você estiver fazendo para poder aprender, você nunca vai chegar no resultado necessário. Então isso, gente, é muito importante. Bom, se programem, esteja presente ao vivo, porque ao longo das cirurgias ao vivo, somente para aqueles que estiverem presentes, eu vou sortear, né, dois cursos com 50% de desconto. Então todos vocês que já estão no Rhino Experience Day, têm 20% de desconto no curso online. Para aqueles que forem sorteados, vai ter 50% de desconto para você comprar nos próximos 6 meses. Que às vezes está um pouquinho apertado, não quer comprar agora, não tem problema. Você vai ter 6 meses para poder comprar o nosso curso online, nossa mentoria, nosso acompanhamento, mas aí você tem que estar presente, né, na hora da cirurgia ao vivo e vamos pedir a colaboração de vocês aí para ajudar a gente a divulgar para os demais colegas. A gente sabe que existe uma reserva de mercado grande do pessoal da sociedade e a gente precisa mostrar que os cirurgiões dentistas, e não só cirurgiões dentistas, porque aqui tem vários médicos também no grupo que nos acompanham, médicos que não são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que também são perseguidos, às vezes, por exemplo, um dermatologista, por exemplo, que quer aprender a fazer uma cirurgia estética do nariz, a gente sabe que existe uma resistência muito grande em relação a isso. E nós queremos ensinar para todo mundo, porque quanto mais profissionais bem treinados e bem capacitados, melhor vai ser para todo mundo, para o profissional e para os pacientes. No juramento de Hipócrates, a gente sempre, né, tem lá num dos primeiros itens, olhar sempre o interesse e a prioridade do paciente. Então, o paciente ele não está preocupado em reserva de mercado, ele não está preocupado do cirurgião plástico da SBCP ganhar mais, ele está preocupado em ter um número maior de profissionais bem treinados e bem capacitados. Então, vocês vão, né, postar que estão, né, no vídeo, fazendo online e marcar o nosso curso, marcar o meu Instagram também. Então, quem for sorteado tem que, prestem atenção nas regras do sorteio. Todo sorteio tem a regra. Então nós vamos sortear 50% de desconto, mas você tem que estar ao vivo e tem que ter postado e marcado o nosso curso, o nosso Instagram, para você poder ganhar realmente esse desconto. Nós vamos olhar, o Edras vai estar de olho e se sortear, a pessoa não está ao vivo, né, não postou, não marcou, perdeu o ingresso. Então é o nosso desconto. Então é imprescindível fazer isso, seguir as regras aí do sorteio. Então vamos lá finalmente para a nossa avaliação. Primeira paciente é Alexandra,
Pode vir aqui. Alexandre, vou trazer aqui a cadeirinha para você. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Então tá bom, pode sentar aqui, fica à vontade. Nós vamos melhorar aqui, vamos ajeitar aqui a cadeirinha. Pode ir um pouquinho para frente. Isso. Pode ir mais para frente um pouquinho. Beleza. Vamos fazer o seguinte, aqui, nós estamos só focando aqui, mas nós vamos aqui conversar com a Alexandra primeiro, só para entender, né? Tá no foco aí direitinho, que eu vou virar um pouquinho a câmera dela. Isso, pode vir mais para o meio um pouquinho. Tá legal, tá ótimo. Então vamos lá, beleza. Pode ser assim, tá até legal, tá ótimo. Então vamos lá, Alexandra, me conta aqui. A gente conversou, vamos virar, pode só virar aqui, já tá bem focado, vira, isso. A gente conversou então, né? A gente fez a primeira parte da avaliação online e aí depois, né? Hoje a gente já chegou aqui, já conversou um pouquinho. Eu queria que você me contasse, né? O que te incomoda no seu nariz e o que você tinha pensado em fazer, o que a gente conversou. Então, o que me incomoda é a giba do nariz mesmo, né? Esse osso que é maior, que aparece mais, né? E eu preferia ter um nariz retinho. Certo. Aqui no vamos dar um focozinho. Pode aproveitar que está de lado. Vamos mudar para essa outra câmera aqui, então. E a gente vai avaliar o nariz da Alexandra. Vamos ver aqui. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Isso. Você está com quantos anos? 29. 29, tá. A gente até conversou, né, sobre a possibilidade de melhorar a questão da ponta. Mas eu gostaria de mexer realmente no que me incomoda. Te incomoda mais, que é o dorso, tá. Então vamos lá, pode ficar primeiro de perfil assim. Então, gente, o caso da Alexandra, eu achei interessante para a gente selecionar. Pode tentar dar uma centralizadazinha mais aqui. Eu achei interessante a gente selecionar ele justamente por essa questão que ela falou que a ponta não incomodava. Então, é aquilo que eu expliquei, né? Fica de frente aqui de novo agora. Foca bem, isso. Coloca bem centralizado. Isso, tá perfeito, perfeito assim. O zoom tá bom, legal, beleza. Melhorando um pouquinho o zoom. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar o paciente, né? A gente tem 3 regiões que a gente avalia. Então, a primeira delas, né, ou primeira ou segunda, não faz diferença, é a questão da largura do nariz, certo? Então, geralmente, a largura vem aqui, a asa, ela vem até o canto, a região do canto medial do olho. E o tipo de nariz da Alexandra é um nariz tipicamente caucasiano, né? Nós brasileiros somos muito misturados. Mas, né, tem o nariz negroide, tem o nariz, né, mais caucasiano, então a gente é meio que uma mistura, mas a Alexandra, ela é um nariz bem caucasiano mesmo, né, uma pele mais fininha, então a gente observa também a questão da grossura da pele, né, se é uma pele mais grossa, se é uma pele mais fina, mais delicada. A pele mais fina, mais delicada, ela tem muitas vantagens, né, ela é mais fácil geralmente de mexer, mais fácil geralmente de lidar. Porém, também é uma pele que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Em relação à questão de ficar com marcação, de ficar evidente, né? Qualquer irregularidade na hora da raspagem do dorso, ela pode ficar um pouco mais evidente. Então você vê que ela tem um nariz, né, bonito de frente, né? Não é um nariz, ela tem, se você observar bem de pertinho, né, esses narizes caucasianos de pele mais larga, mais fininha, né? Ela tem uma cartilagem bem forte aqui da ponta, né? Não é uma ponta muito gordinha e não é o que incomoda ela. Então, assim, nesse caso, o que eu faço? Vira só um pouquinho a câmera para mim aqui, só para eu poder explicar. Então, assim, nesse caso, o que acontece? A ponta não é uma queixa da paciente. Então você nunca vai, né? Você sempre vai explicar para a paciente as vantagens e desvantagens de todo procedimento, porque o procedimento não é só, não são só vantagens, né? Você não vai chegar e sair fazendo tudo em todos os pacientes, fazendo tudo igual. Você vai de acordo com a queixa do paciente, você vai colocar as possibilidades. Olha, se você quiser, né? Até por questão de custo também, né?
E porque tudo engloba um custo. Se você vai fazer um procedimento que vai ser só a raspagem do dorso, o custo é um. Se você vai fazer um procedimento que você vai raspar o dorso, abrir o nariz, colocar um enxerto, fazer sutura, o custo é outro. Os riscos também são diferentes, né? Então, assim, uma das coisas que a Alexandra falou para mim é que você não queria perder, né, de forma nenhuma ficar uma coisa diferente do que é, certo? Você queria um resultado bem natural, não é isso? Eu queria ir bem no que incomoda mesmo para não olhar no espelho, às vezes estranhar, porque acaba que a ponta também, a gente acostuma, né, no rosto, olhando no espelho, eu tinha medo de ficar muito diferente. Demais, Então, foi um caso que eu achei interessante para a gente selecionar justamente por isso, porque é uma paciente que ela não tinha o interesse de, né, fazer muitas coisas, e aí eu consigo fazer a cirurgia de nariz dela de forma totalmente fechada, que é sempre um pedido dos pacientes, olha, eu quero fazer a técnica fechada. Igual eu falei, a gente faz a técnica fechada, mas desde que tenha indicação. Então, no caso dela, tem indicação. Vamos ficar agora totalmente de perfil. Então, pode deixar ela ficar bem de perfil. Isso. Então, ó, no nariz dela, a gente tem, então, a giba óssea, né? Essa parte aqui é o osso. E aí, isso tudo tem na aula de anatomia. E a giba cartilaginosa. Então, a gente vai fazer um acesso endonasal, vai fazer uma raspagem da giba óssea, uma limagem óssea, e vai fazer uma raspagem da giba cartilaginosa. Então, o que a gente precisa observar na avaliação do paciente é a questão... me presta uma caneta ali, por favor? Só para eu... Isso. Então, uma das coisas que a gente avalia no paciente é a questão do posicionamento da ponta. Então, se você olhar aqui, né, você vai ver que o posicionamento da ponta dela está na mesma altura do que a região aqui do radix, né? E a angulação do nariz dela tá uma angulação legal. Então vejam aqui, ó, que na mulher, geralmente a gente tem um ângulo de acima de 90 graus, em torno de 110 graus. E esse ângulo dela aqui está exatamente, né, em torno aí de 100 graus mais ou menos. Então ela está com uma angulação boa. Então, quer dizer, é um caso que me permite e que vai me trazer um resultado satisfatório eu fazendo apenas uma raspagem de dorso, sem mexer na ponta, porque a ponta já está bem posicionada. E lógico, para a gente poder dar um pouquinho de incremento nessa ponta dela, eu posso colocar um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de volume de PMMA, que é um produto definitivo, e é um volume bem pequenininho, e a gente consegue então até projetar um pouquinho mais essa ponta e dar um resultado legal, satisfatório. Então pode virar de frente um pouquinho, vamos voltar aqui para a câmera. Então, gente, o que eu quero dizer, qual que é a conclusão que a gente chega em relação a isso? Que a avaliação do paciente é muito importante, porque se você pega um paciente que tem o ângulo do nariz, né, fechado, você não olha para o ângulo do nariz e fala assim, não, eu vou só raspar a giba dele. E aí, o ângulo dele é fechado, o ângulo dele é caído e o posicionamento da ponta é mais baixo do que o dorso, e aí você fala com ele, não, eu vou fazer então só fechado, só raspagem de dorso. O resultado vai ficar ruim, né? Então, por outro lado, se você pega um caso desse, você dá as opções para ela. Fala, olha, eu posso até, né, a gente tem sempre as opções, né? Pode fazer a rinoplastia completa. Por isso que o cirurgião, para ele ser bom, ele tem que ser um cirurgião completo, ele tem que saber fazer tudo. Então, você tem que dar as opções. Olha, você tem a opção de fazer com a retirada de cartilagem do septo, que aí é um procedimento mais invasivo que é feito no hospital. A gente tira a cartilagem, estrutura a ponta, raspa o dorso. Você pode fazer ele com anestesia local, utilizando um porex para poder definir a ponta, projetar. Tem a desvantagem, né, que é uma cirurgia também um pouquinho mais chatinha, tem que tirar cartilagem da orelha, tem que abrir o nariz. O porex, ele pode dar extrusão, ele pode dar infecção, então, né, tem uma chance maior disso também, né, como ela tem uma pele muito fininha, às vezes pode ficar marcado. Então,
ela não quer mexer na ponta, não é o que incomoda ela, então a gente vai ser o menos invasivo possível, o mais conservador, e aí, né, vamos fazer então a limagem óssea, raspar o osso, né, retirar a cartilagem, né, da giba cartilaginosa, e aí a gente vai colocar um pouquinho de preenchedor aqui só para dar aquele detalhezinho. Não adianta também você pegar o nariz com a pele grossa, com a pele bulbosa, igual a gente, né, vai ter outros casos aqui também, que já são indicações diferentes, e aí você pegar e falar assim, não, vou fazer preenchimento nesse nariz. Não vai adiantar, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então, cada paciente é único e a indicação é de cada um. Então, eu acho que é isso. Deu para entender direitinho, ficou alguma dúvida? Então, igual a gente combinou, nós vamos fazer de forma tudo fechado, com anestesia local, vamos fazer a raspagem do dorso, deixar bem retinho e colocar um pouquinho de preenchedor aqui para poder projetar um pouquinho. Combinado. Certinho? Muito obrigada. Então tá bom, ó, liberada, qualquer dúvida você tem meu WhatsApp. Outra coisa, todos os pacientes têm o meu WhatsApp, então pode sempre, né, perguntar, isso é muito importante. Bom, então a gente está fazendo a troca aqui, né, das pacientes. Agora vai vir a segunda paciente de amanhã, que é a Jéssica. A Jéssica já é um caso diferente, né, do que desse primeiro, né? Já é um nariz totalmente diferente, né? Um estilo de nariz totalmente diferente. Não é um nariz caucasiano, é um nariz com dorso um pouco mais baixo, com a pontinha, né, um pouco mais bulbosa, e a queixa dela é principalmente a bulbosidade da ponta e a largura do nariz. Então, já é um caso que não adianta eu querer fazer ele de forma fechada, não adianta eu querer, né, não estruturar esse nariz. A gente vai precisar de fazer algo a mais, a gente vai precisar abrir o nariz, colocar o enxerto de porex, né, colocar a cartilagem para revestir esse porex, cartilagem de orelha, para ter um resultado mais satisfatório. Vamos lá então? Ó, lembrando então que até, né, amanhã, durante a cirurgia, amanhã vocês vão ver a cirurgia, quem for querer comprar o curso vai ter o cupom de 20%, é só falar com o Edras. Vamos lá? Tudo bem? Então tá joia. Então, e aí, vamos ficar aqui um pouquinho, Jéssica? Ó, pode olhar primeiro para aquela câmera ali. Então, você é daqui de BH mesmo, né? Sou de Contagem. Ah, de Contagem. Daqui de Contagem, né? Porque o estúdio que a gente está é aqui em Contagem. Estamos pertinho. Então, me conta aqui, Jéssica. Vamos virar um pouquinho para a câmera. Eu quero que você me conta. Você está com quantos anos? 28. 28. Olha só, olha como que é bonitinho o nariz dela de perfil, gente. Olha o ângulo dela. Ela tem um dorso, né? Olha só para vocês verem. Ela tem um dorso que ele é um pouquinho baixo. Como que a gente avalia a altura do dorso? Amanhã eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou pegar uma régua, eu estou sem uma régua aqui, mas amanhã eu vou mostrar para vocês. A gente vê primeiro assim, olha para frente, olha tenta olhar o mais reto possível. Isso, ela está olhando bem reto. Então a gente vê mais ou menos a altura do dorso, né? Ela começa, né, aqui, ó, mais ou menos na altura do meio da pupila. Então, geralmente ele coincide aqui, ele vai dar em torno de 1,5 centímetro. Se a gente medir aqui essa altura do rádix dela, vai dar em torno de 1 centímetro aqui, mais ou menos, de altura. Então, é um dorso um pouquinho baixo, não é um dorso muito alto. Olha como que o perfil dela é perfeito, a ponta, né, perfeita. Olha a angulação daqui, como que é um ângulo bem aberto, né? É um ângulo de 110 graus, até um pouquinho mais aberto do que o da Alexandra, da outra paciente. Só que agora nós vamos olhar um pouquinho de frente e vamos observar ela de frente e vamos lá. E aí ela tem, né, Jéssica, me conta aí, o que te incomoda aí, que você tinha falado comigo? No caso, a pontinha, né, do meu nariz, a largura, eu acho que só. O que mais me incomoda é a pontinha, que é um pouquinho mais gordinha, assim, né? É isso mesmo. Então, assim, realmente, assim, o perfil dela, né, é um perfil
muito bom, mas realmente ela tem a pontinha dela, né? A gente observando bem, né? É uma pontinha realmente que ela tem um volume, né, maior, ela é um pouquinho mais bulbosa, e a largura, aquilo que eu falei, né? Geralmente, a largura o canto do olho, né, ele vai coincidir, né, fica bem de frentezinho aqui um pouquinho, isso aí, perfeito. Ele tem que coincidir geralmente aqui com essa linha, e você vê que está passando um pouquinho. Então, a programação da cirurgia dela, a gente vai fazer uma alectomia, a gente vai tirar a asa do nariz, e aí a gente vai, então, definir esta ponta. A gente vai projetar ela, a gente não precisa de projeção. Aí que vem o negócio, vamos ficar de perfil de novo assim, ó. No caso dela, é um caso que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque é um caso que a gente precisa de definir essa ponta, mas olha como que o ângulo dela já é bom, né? E para a gente poder definir, muitas vezes, coloca aqui em minha câmera. Então, olha, quando a gente vai definir a ponta, a gente acaba tendo que empurrar um pouquinho a ponta para cima, né? E acaba projetando um pouquinho mais essa ponta. A gente vai colocar um estrude, não tem necessidade de colocar extensor septal nela, a gente vai colocar só estrude, volta para ela para mim, por favor. Então, só que a gente tem que tomar muito cuidado porque a angulação dela já é perfeita. E como ela tem um dorso que é um pouquinho mais baixo, não é muito baixo, é um pouquinho baixo só, qualquer coisa a mais que eu projeto aqui, ó, né, eu tenho um risco, às vezes, de ficar um pouquinho hiperprojetado demais. Então, se eu tenho um dorso, e principalmente o paciente que tem... A pele dela é um pouquinho... Não é uma pele tão grossa, é uma pele meio termo. Então, quando eu tenho um paciente com a pele muito grossa e um dorso baixo, um nariz negroide, como eu falei, nós somos muito misturados, né? E ela tem, né, alguns traços assim, misturados, miscigenados, igual todos nós, só que a pele dela não é tão grossa. Agora, quando você pega um paciente realmente negroide, né, com aquele dorso bem baixo, pele bem grossa, né, se você vai projetar muito essa ponta, e você acaba tendo uma desproporção entre o dorso e a ponta, o nariz fica hiperprojetado. Então, amanhã o que a gente vai fazer? A gente vai tentar projetar um pouquinho a ponta, definir essa ponta, sem projetar ela muito. Então, a gente vai colocar um estrute. Qual que é a diferença do estrute para o extensor septal? O estrute é apenas um enxertinho que eu coloco ele num pocket, que vocês vão ver, né? E aí ele fica com a base dele, não é encostada em lugar nenhum. O extensor septal, ele é fixado no septo. Então, ele fica preso no septo. Eu preciso de fixar o septo quando é um nariz de pele pesada, um nariz que já está, né, com uma posição muito baixa, né, e eu preciso projetar, se a ponta dela fosse assim, ó, eu precisasse projetar muito, eu ia precisar de muita sustentação nessa ponta. Como é uma projeção pequena que eu preciso, olha, a altura da cartilagem dela aqui já está legal. Então, qualquer coisinha que eu colocar aqui a mais, ó, já vai ter um resultado legal. Eu vou fazer as ressecções das alares, né, retirando aqui também as alares dela aqui para mim, para diminuir, e definir essa pontinha, tudo com anestesia local, um pequeno pedacinho de porex, só para dar, né, uma projeçãozinha aqui, uma sustentaçãozinha, fazendo isso com um estrute. Volta para mim aqui. Então, gente, isso é imprescindível para vocês aprenderem, né, quando utilizar o estrute, quando utilizar o extensor septal, né? Vocês têm que imaginar o seguinte, eu tenho uma casa, né, e eu tenho um telhado, uma casa, por exemplo, né, de palha, né, os índios, por exemplo. Você tem um telhado de palha, tá? E esse telhado de palha é muito levinho. Então, a pilastra que sustenta esse telhado é uma pilastra levinha, né, uma pilastra de madeira, certo? Se eu colocar um telhado de cimento em cima dessa pilastra de madeira, ele vai quebrar essa madeira. Então, se eu tenho que levantar muito a ponta, projetar muito e uma pele grossa, dura, pesada, eu preciso de uma sustentação muito forte. Então, eu preciso fazer um extensor septal. Agora, se eu tenho, igual no caso da Jéssica, uma ponta já bem posicionada,
né, que eu preciso projetar bem pouquinho, né? A cartilagem dela já tá da base a lá, já tem sustentação. Eu preciso de uma pequena projeçãozinha, eu posso colocar um enxertozinho mais delicadinho, né, só para poder definir essa ponta e projetar. E fazer a alectomia. Sempre utilizamos o alarrim articulado. Quando a gente abre a ponta, a gente sempre utiliza o alarrim articulado. Eu vou tirar da orelha e eu vou revestir também, né, esse porex com essa cartilagem da orelha também. E então, assim, o alarrim articulado eu faço porque ele é preventivo, né? Porque no pós-operatório vai ocorrer o processo de cicatrização, o processo de fibrose, e se eu não coloco o alarrim articulado, eu posso ter uma retração aqui das cartilagens alares e ficar estigmatizado. Então é bom que fique bem definido isso daí, tá bom? Combinados? Combinado. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Então, Tô ansiosa mesmo. mas vai ser super tranquilo. Tá. Amanhã tá combinado meio-dia, mas você pode chegar até um pouquinho mais cedo, tá? Geralmente a gente pede para chegar mais cedo, pode chegar por volta de umas 9h30, pode chegar umas 9h30 mais ou menos, tá? 9h30, 10 horas, você vai esperar uma horinha lá, mas é melhor chegar um pouquinho antes pra gente não atrasar, tá bom? Beleza. Qualquer dúvida você me manda Obrigada. no WhatsApp, Tá ok. tá bom? Tchauzinho. Até mais. Pode passar por aqui, por causa do fio. Beleza, pessoal? Então, enquanto a gente troca, né, aqui os próximos pacientes, então os outros 2 pacientes nós vamos avaliar aqui agora. É imprescindível que todos vocês acompanhem a avaliação, mas a cirurgia dos próximos 2 pacientes vão ser cirurgias exclusivas para quem é aluno. Então, para quem já é nosso aluno, já vai ter acesso ao dia 12, e para quem não é nosso aluno, ainda dá tempo e vocês têm um cupom de 20% de desconto para poder comprar, para vocês poderem assistir a cirurgia. Vocês podem comprar amanhã, ao longo do dia, tá? Então tem várias possibilidades aí. Ô Edas, me responde a questão dos valores. Dá para poder dividir no cartão? Dá para fazer no... O link está disponível aí na tela, o QR Code, para eles fazerem a compra. Certo. E o cupom também está aqui na tela, Thiago, e eles podem parcelar em até 12 vezes. Pode parcelar em até 12 vezes e não precisa de ter o limite no cartão, tá? Às vezes o limite não dá, mas dá para parcelar mesmo sem o limite. Agora é a Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. Então tá joia, pode sentar. Rafaela, a gente fez uma parte online, fez também a parte presencial, né, Rafaela? Então, é o caso que a gente vai fazer na quinta-feira, o primeiro caso da quinta-feira. Então me conta aí, Rafaela, o que é a sua queixa, o que te incomoda? A largura e um pouco a abertura, né? Certo. Vamos ficar, deixa ela virar de frente aqui um pouquinho, vamos virar aqui, deixa ela virar um pouquinho de frente. Então foca a câmera de novo, legal. Então você falou que a largura te incomoda um pouquinho, o que mais que te incomoda? A abertura, né, por ele ser um pouco empinado, ter o queixo um pouco para dentro, me incomoda. Certo. Então, gente, é uma coisa que, assim, parece besteira, tá? Mas isso é uma das coisas mais difíceis que tem, a gente conseguir identificar, né, essas coisas. Então, assim, ela tem um nariz, né, que é um nariz mais caucasiano, não tem muita indicação de fazer fratura aqui. A gente pode fazer um pouquinho da retirada da asa, é um nariz com pele até delicada, não é um nariz de pele grossa, né? Então vamos ficar um pouquinho de perfil, e aqui é uma coisa que pode enganar a gente e pode trazer resultados. Ela tem algo que se chama columela pendente, tá? Então ela tem isso daqui, ó, que é o que? A gente consegue ver, né, a columela dela, tá certo? Deixa eu virar para cá. Então a gente consegue ver bem aqui, ó, a columela dela, tá? Por que isso acontece nesse caso? A columela pendente pode, né, acontecer por 2 coisas, né? Ou às vezes o paciente, quando não faz uma rinoplastia, às vezes uma rino secundária, tem uma retração da asa, que é muito comum, né? Deixa eu virar um pouquinho para cá, ver se melhora. Isso.
Então, às vezes, ele pode ter uma retração da alar, né? E a columela ficar um pouquinho pendente, mas não é o caso dela. No caso dela, a gente vê que ela tem realmente um septo mais longo, né? É um nariz com um dorso com uma altura bem legal, é um dorso com uma altura boa. E a gente vê que o septo dela aqui na palpação, o septo vem até aqui na frente, né? Então, é um caso que tem bastante cartilagem de septo e é um septo provavelmente fácil de a gente conseguir acessar. Então, neste caso aqui, essa retração da cartilagem alar aqui, essa columela pendente, a gente corrige isso com o alarrim articulado, né? Então, a gente precisa de dar uma definição melhor de ponta aqui para ela, tá certo? E colocar o alarrim articulado para poder corrigir um pouco dessa columela pendente. Vamos ficar de frente um pouquinho, né? Então, é um nariz que a gente provavelmente vai retirar, né, a cartilagem do septo dela, porque é uma cartilagem fácil de retirar. Ela tem um posicionamento de ponta bem legal também, ela não tem a ponta caída, tá certo? A gente vai precisar dar uma leve encurtada no nariz dela aqui, né, nessa região do septo e colocar o alarrim articulado para poder corrigir, né, essa columela mais pendente dela. E a posição aqui da ponta dela é uma posição boa da ponta. Então é possível que eu utilize eventualmente um estrute e não necessariamente um extensor septal. Isso daí a gente vai avaliar no momento da cirurgia, né, para poder ver o que vai ser melhor. Mas ela tem um dorso com uma boa altura, a gente não vai precisar mexer no dorso. É realmente uma definição de ponta que, nesse caso aqui, nós vamos fazer com retirada, provavelmente com retirada de cartilagem, do septo, retirar a cartilagem, um pedacinho da cartilagem do septo, colocar um estrute aqui ou extensor septal, o alarrim articulado para corrigir essa columela pendente. Não precisa de muita projeção, então como não precisa de muita projeção, ele pode ser tanto um estrute quanto um alarrim articulado. Isso eu vou avaliar lá na hora, né, para ver como que vai estar mais fácil da gente fazer. Então não precisa de tanto peso, de tanta projeção. Então com a própria cartilagem do septo eu consigo realizar essa cirurgia. Né? Na anterior ela tinha, uma paciente também que ela tinha pouca, um dorso. Outra coisa muito importante, quando o paciente tem um dorso mais baixo, né, geralmente ele tem menos cartilagens do septo. Então é uma cartilagem mais difícil de acessar, geralmente tem pouca cartilagem, tá certo? Uma cartilagem mais fraca. Quando o paciente tem um dorso mais alto, mais forte, né, com altura maior, geralmente ele tem mais cartilagem. Então é mais fácil de tirar a cartilagem. Então nesse caso aqui a gente vai fazer dessa forma. Então um caso bem legal para ver também, né? Lógico, gente, eu não vou mostrar aqui, tem muita gente ansiosa, mas você vai fazer fratura, você vai fazer isso. Gente, eu não vou, às vezes eu não vou fazer, eu selecionei 5 casos aqui. Né? Eu não vou fazer, não é por maldade, não é porque assim, né, tá contando, tá tentando, né, esconder o jogo, esconder as outras coisas e tal. Não é isso, né? A questão é que a gente tem, cada nariz é de um jeito, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Só de pós-graduação foram 12 mil horas, eu entrei em mais de 200 cirurgias, né? Fui para Dallas e tal. E acompanhei centenas de cirurgiões, cada cirurgia você aprende um pouquinho. Então não dá para a gente passar tudo o que precisa de fazer em 5 cirurgias, né? E logicamente, pessoal, a gente está progredindo, nós estamos evoluindo no nosso curso. A ideia é que no futuro, a gente tendo bastante alunos, né, a gente vai fazer 100% das nossas cirurgias ao vivo. Então todo dia vai ter cirurgia ao vivo, é isso que a gente quer chegar, né? Mas e para isso a gente precisa de estar todo mundo participando. Para eu poder me dedicar realmente
a somente ensinar. Isso é o meu sonho, digamos assim, né? Eu ainda faço muita cirurgia, lipo, abdômen, mão, então assim, é uma correria danada. Se eu pudesse ficar aqui só ensinando para vocês, né, seria o mundo ideal. Então é isso que eu quero chegar, para a gente poder também, né, ter os casos mais complexos, mais difíceis. Vocês têm que imaginar que, lógico, os casos que a gente está selecionando aqui não são os casos mais impossíveis do mundo. Por quê? Porque a gente está fazendo eles só com anestesia local. Então são casos bem selecionados. Se fossem casos altamente mais complexos, casos às vezes de cartilagem de costela, muitas vezes a gente tem que fazer até com anestesia geral. E é isso que vocês precisam saber. Saber indicar, pegar os casos secundários, terciários. Vocês têm que saber que esses casos você vai ter que fazer com uma sedação, com anestesia. Então nós selecionamos casos aqui para fazer exclusivamente com local. Então são casos que, né, tem um grau de dificuldade menor, são os casos de narizes primários, tá bom? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Então a sua cirurgia está marcada para quinta, 8 horas. Isso. Beleza? Chegar lá com 1 hora de antecedência, tá bom? Ok. Opa, só cuidado aí com o fio. Beleza! Então, agora, o último paciente, que é o Arley, paciente masculino, nós vamos dar uma olhadinha no caso dele, né? E vamos ver aí o que a gente vai fazer. Lembrando que esses 2 casos agora que a gente está vendo, são casos exclusivos, né, do segundo dia, e são casos exclusivos para os nossos alunos que já estão no curso. Então, se você está participando apenas do dia 1 do Rhino Experience Day, não se preocupe. Você vai ter o cupom de 20% de desconto e até amanhã, no final do dia, você vai poder, né, adquirir o nosso curso para poder ver o dia 2, e lógico, gente, sempre estamos fazendo isso. Os nossos alunos, o acompanhamento é anual. Vocês têm que entender que vocês vão ficar 1 ano acompanhando, 1 ano vendo cirurgias e vendo tudo que a gente está fazendo, tá bom? Vamos lá agora. Beleza. Tudo bem? Aí, tudo bem. Beleza, Wally. Senta aí, vamos conversar. A gente fez só a consulta online, né? A gente não fez a presencial. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha. Me conta se é daqui de Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte. Quantos anos? 31. 31, beleza. Isso. Já fez alguma cirurgia, algum procedimento? Estético não. Não. Ah, legal. Então vamos lá, Wally, fica de frentezinho aqui para a câmera. Me conta aí, qual que é a sua queixa, o que te incomoda mais? O que me incomoda mesmo é aqui em cima, o dorso que fala, né? Isso. E um pouquinho da ponta que é para, se eu não me engano, para direita. Aí ela não está centralizadinha aqui. Uhum. Tá, tem um pouquinho de laterorrenia. Isso. E a gente observa aqui também, né, que a ponta dele, vamos ver se no perfil a gente consegue ver um pouquinho melhor. A ponta dele é levemente bífida, que a gente fala, né? Então é um pouquinho no meio, ele tem um dorso, já é um caso já com um pouquinho mais de complexidade, né, até do que os outros, porque ele tem que mexer no dorso. E a ponta dele, né, ele tem um pouquinho aqui, né, de retração da asa, a pontinha dele é um pouquinho bífida, né, então um pouquinho separada no meio, e ele tem essa queixa da laterorrenia. Igual eu expliquei, nesses casos de laterorrenia, né, são casos geralmente um pouco mais, a laterorrenia dele é bem discreta. Então, assim, é uma coisa que eu sempre explico, né? Vira aqui pra gente. Então, a gente vai fazer o procedimento só com anestesia local. Então, a laterorrenia, eu acredito que no caso dele, pode ser que a gente consiga, né, melhorar essa laterorrenia dele, porque é uma laterorrenia bem discreta. Mas a laterorrenia, ela é algo geralmente mais difícil de realizar, e muitas vezes, né, quando o desvio de septo é muito grande, né, essa laterorrenia é muito grande, você tem que fazer esse procedimento com anestesia, né, sob uma anestesia, pelo menos uma sedação, né, porque muitas vezes você tem que soltar o septo da sua base, da canaleta do septo. Às vezes você precisa reinserir esse septo, né, na espinha nasal anterior, fixar essa espinha nasal anterior, né? Às vezes você tem que colocar os spreader grafts para poder retificar esse nariz. Ah, doutor, o que é spreader graft? Gente, isso daí, né, tem tudo no conteúdo teórico da parte online, tá certo? Então, tem que ler. E outra coisa, não é só o prender de orelhada. Tem que sentar a bunda na cadeira e ler o livro, né? E ver direitinho como funciona. Mas na parte teórica, a gente fala tudo isso para vocês.
inclusive essa questão relacionada aos spread grafts, correção de laterorrenia. E a gente consegue, eventualmente, no caso dele aqui, né, a gente vai avaliar se nós vamos colocar, se eu vou tirar a cartilagem septal. Isso vai depender, quando a gente faz um procedimento só com anestesia local, né, num caso um pouco mais complexo igual dele, eu não consigo garantir que eu vou conseguir tirar a cartilagem do próprio septo, né, porque vai depender muito de como que está o sangramento do paciente e tudo mais. Então, às vezes é possível que eu faça, né, essa retirada aqui do dorso e eu faça uma colocação de um porex com um revestimento. Então, o porex aqui para ele é interessante também, né, fazer um strut de porex, não precisa de fazer um extensor septal muitas vezes. Por quê? Porque o posicionamento da ponta do nariz dele é um bom posicionamento, ele tem um ângulo legal e quando eu reduzir esse dorso, veja que a ponta já vai ficar praticamente na altura do dorso. Então, e é um nariz de pele bastante fina, né? Então não é um nariz que eu preciso, pode virar aqui de frente, não é um nariz que eu preciso projetar muito ele, né? Então, gente, justamente, os casos com anestesia local, eu geralmente tenho uma tendência a selecionar casos que eu posso fazer um strut, que eu não preciso, que eu posso fazer só um pocketzinho e encaixar, né? E não necessariamente eu tenho que fazer o extensor septal. Às vezes, se tiver fácil, se tiver com pouco sangramento, porque tem paciente que às vezes sangra pouco, tem paciente que sangra mais. Então, o extensor septal é mais trabalhoso, demora mais. Então, muitas vezes, eu seleciono os casos para fazer com anestesia local, aqueles casos que eu sei que dá para fazer com o strut. E o caso, né, do Arley, o Arley, né? O Arley. Eu consigo fazer certamente com um strut e eu vou poder usar esse strut, inclusive, com cartilagem, provavelmente com o porex, né? Ou também, às vezes, dependendo, eu vou avaliar, se eu conseguir tirar, né, a própria cartilagem aqui do dorso, às vezes ela pode ajudar um pouquinho ali para fazer o strut. Nós vamos avaliar com cuidado, né, como que a gente vai fazer no dia. Pode ser que eu opte, se eu for fazer o alarrinho articular, se eu for fazer, né, a utilização do porex, eu tiro cartilagem da orelha, porque aí eu vou ter que revestir esse porex. Se eu optar, né, por fazer com outra cartilagem do septo, aí eu não preciso tirar da orelha. Mas eu acho que eu vou acabar colocando um strut de porex aqui, né, e revestindo aqui, fazendo um alarrim com a cartilagem da orelha e fazendo essa raspagem do dorso e da giba, como a gente já tinha falado. Questão de largura, você tinha falado alguma coisa em relação à largura? Largura não me incomoda. Não me incomoda, não. Levanta bem, assim, uma outra coisa que às vezes eu não mostrei muito assim nos outros, mas é bom a gente sempre observar, né, a visão de base também, nos momentos das fotos, para poder avaliar bem. Uma coisa que eu vou aproveitar aqui, eu vou dar a deixa, depois eu vou explicar com mais calma isso, pode ficar de frente para mim, mas em relação à questão da fotografia, né? Depois eu vou explicar com mais calma, a gente vai ter uma sessão sobre isso, mas é importante, assim, a gente mostrar, a gente faz aqui, né, a gente dá uma distância legal e dá um zoom, porque isso diminui a distorção, tá? E eu vou tirar a foto nas posições de frente, aí você vai ficar de base, então eu tiro aqui de base, estou só ilustrando como que eu tiro, e aí a gente fica de meio perfil primeiro, então primeiro aqui, ó, meio perfil, e depois o perfil completo, tá certo? De um lado e de outro, agora do outro, agora meio perfil desse lado, certo? E aí agora o perfil completo. Então são todas essas incidências, né? De frente, ainda faz assim, ainda tem gente que ainda também tem a opção de tirar, né, de cima para baixo, né, nessa posição. Então vamos contar, mas as posições principais frente, base, meio perfil, perfil completo, né? Mas aí dos dois lados. Então são 6 incidências, né? São 6 incidências que a gente faz
Então, tem uma distância, então depois a gente, né, vai explicar toda essa parte de fotos também. Existem algumas padronizações para a gente fazer as fotos, também para publicações. Então o ideal é que seja um fundo mais escuro, que você tenha uma distância adequada para que não haja distorção. No dia a dia a gente tira com o celular, os celulares hoje têm os equipamentos muito bons, você dá uma distância um pouquinho maior, faz uma aproximação, faz um zoom, porque isso diminui a distorção. Se você faz a foto muito de perto, você acaba aumentando a distorção, tá certo? Então é preferível dar um zoom e essa parte de fotografias vai ficar para depois. E amanhã, no dia 13, a gente ainda tem mais um caso, que aí a gente vai discutir ele, né, lá no dia mesmo, porque, como eu falei, o paciente hoje não pôde vir, tá bom? Mas, Warlen, então, isso aí. Tudo certinho? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então tá bom, qualquer Beleza. coisa tem o WhatsApp à tua disposição, Obrigado. Tá bom? Gente, então, é isso que temos para hoje, né? Amanhã cedinho estaremos lá. O primeiro caso, então, vai ser um caso de nariz fechado, que muita gente pede, né, para fazer de forma fechada. A gente vai fazer de forma fechada, lembrando que via fechada, via aberta é só uma questão de indicação, né? Nem sempre dá para fazer todos os casos dessa forma, né? Gostaríamos nós que fosse tudo fácil, né? Fosse tudo num passe de mágica, tudo tranquilo, né? Para fazer de forma fácil, simples, né? E conseguisse resultados perfeitos, maravilhosos, mas não é isso. E é justamente a essa dificuldade que você precisou estudar tanto, né, que você precisou se dedicar tanto, precisou fazer tantos cursos, tantos acompanhamentos e está aqui hoje aprendendo, né? Então, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, é justamente por ter esse alto grau de, né, complexidade de avaliação que a gente faz isso. E, queria lembrar mais uma coisa também, né? Então, reforçando, quem tiver amanhã ao vivo, postar e marcar a gente e tiver ao vivo na cirurgia, a gente vai sortear dois cursos com 50% de desconto. E no dia 12, que é o dia já exclusivo para alunos, que eu falei, ainda tem mais uma surpresa aí, que a gente vai também, quem tiver dos alunos que tiverem, né, firmes e fortes lá, assistindo a cirurgia, postar e marcar, nós vamos sortear duas mentorias presenciais com 50% de desconto, tá? Então a mentoria presencial hoje, né, ela é R$15.000 para 4 dias, então vai sortear, vai ser 7.500, você tem 6 meses para poder ir na nossa mentoria presencial. E lembrando, o curso online, ele tá 9.900, com os 20% ele vai para mais ou menos... Ele vai mais ou menos para uns 7.900. Vai mais ou menos 7.900, então, gente, é uma oportunidade única realmente. Lembrando que esse acompanhamento é de 1 ano, né? O nosso curso está cada dia melhor, cada dia mais detalhado, com mais cirurgias ao vivo. Lembrando que o nosso curso ele não inclui somente cirurgias de nariz, né? Ele inclui todas as cirurgias da face, que a gente vai aos poucos ao longo do ano acrescentando. A gente já tem um curso de lipo de papada com preenchimento facial com gordura totalmente disponível lá, inclui todos os acompanhamentos mensais e a nossa entrega, gente, eu garanto que é sempre muito, muito, muito maior do que a gente promete, né? Então a gente promete uma entrega, mas a gente entrega muito mais, né? Então isso daí não tem dúvida, porque o objetivo não é ficar aqui fingindo que a gente está ensinando e vocês fingindo que estão aprendendo. O objetivo é que vocês aprendam, e já tem vários colegas aprendendo e podem ter certeza, né? O futuro serão pós-graduações em todo o Brasil em cirurgia estética facial, que a gente já está trabalhando isso junto da nossa associação. E vocês podem ter certeza que vocês, né, nós já estamos aí com 120 alunos, mas todos vocês que estão aqui nos assistindo, vocês são os pioneiros, vocês são os primeiros que estão, e vocês estão chegando na frente, são os desbravadores, as pessoas que, né, tiveram a coragem, né, a audácia, e não de loucura, né, uma audácia muito bem pensada, muito bem planejada, sabendo que a lei está do nosso lado, sabendo que
né, o cirurgião dentista, ele pode inclusive fazer intubação orotraqueal numa situação de urgência, emergência, ele deve inclusive saber fazer isso, né, numa situação de necessidade, assim como o médico, saber fazer drogas, né, de urgência, emergência, isso daí, né, é fato, inclusive a gente tem colegas médicos que já estão preparando cursos de urgência e emergência para os cirurgiões dentistas, que nós vamos no futuro também acrescentar dentro desses aprendizados, porque você está fazendo um procedimento, por mais que seja um procedimento com anestesia local, lógico que pode, né, ter alguma intercorrência, mas nós não vamos precisar disso, mas eu quero só ilustrar que o cirurgião dentista ele pode fazer muita coisa e pode fazer todas as cirurgias da face, como ele já realiza cirurgias altamente complexas, como trauma de face, de mandíbula, maxila. Então, a resolução 230 do CFO, né, que veio restringindo isso, ela já foi derrubada por mais de 5 vezes, né, para vários grupos de cirurgiões dentistas, por um desembargador de segunda instância do Distrito Federal, tá certo? Por medida liminar, e vai ser reforçado nas sentenças, né? Temos certeza disso, porque a causa está ficando cada vez mais forte. Então, vocês que estão aqui aprendendo, certamente vocês serão os preceptores, né, de todos os serviços de pós-graduação no Brasil inteiro. A gente está começando o serviço de pós-graduação, a gente já vai ter em Belo Horizonte um serviço com pelo menos 5 vagas, mas a gente sabe que são poucas vagas ainda. A gente precisa de ter, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem pelo menos 5, 6 serviços em todas as capitais do Brasil. E é isso que a gente vai ter 5, 6 serviços, né, com no mínimo 5 vagas cada um, em todo o Brasil, em cirurgias estéticas da face. Então vocês, a gente vai precisar, quem que vai ensinar isso tudo? Sou só eu? É claro que não. Quem vai ensinar isso são todos vocês que serão os preceptores, porque aqui a gente tem, né, colegas do Brasil inteiro. E vocês estão sendo os primeiros, vocês estão sendo os pioneiros. E é vocês que vão ser os preceptores, vocês que vão ensinar isso, né? Mas para isso precisa de dedicação. Não adianta, né, achar que vai aprender isso do dia para a noite, né? Cirurgia de nariz não é fácil, eu aprendo todos os dias, eu apanho todos os dias e cada dia melhorando e aperfeiçoando. Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Qualquer dúvida é só chamar o Edras, tá certo? Tenham uma excelente noite e espero vocês amanhã. Muito obrigado mesmo. Valeu. Um abraço.